Bem-vindo a mais um Marcando o Texto e hoje nós vamos tratar do texto de Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6, que é o segundo mandamento. Você sabe que há 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. E há uma frase neste verso que muitos consideram como a base para a doutrina da maldição hereditária. Mas será mesmo que esse texto trata disso? O texto diz: eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Então muitos vão dizer, tá vendo? Deus castiga os filhos por causa do pecado dos pais, e isto é porque os filhos ficaram debaixo de uma maldição hereditária. Bom, para que a gente entenda isso aqui, precisamos compreender a continuidade da história. Bom, quando nós caminhamos um pouco mais adiante, nós percebemos no livro de Deuteronômio muitos discursos do próprio Moisés. E agora Moisés está falando com aquele povo que recebeu os 10 mandamentos. Ele diz: o Senhor nosso Deus fez uma aliança. E ele está falando aqui dos mandamentos. Aliança do Horebe. Não foi como os nossos pais, grave isso, não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Ou seja, aquela geração estava ali e os pais deles não viram o Sinai, eles não viram a recepção dos mandamentos. E ele está dizendo, olha, foi conosco que Deus falou. Com todos nós que hoje estamos aqui vivos, ou seja, isso é literal. O Senhor falou conosco no monte, através de quem? Através de Moisés, face a face, no meio do fogo. Chegamos então no capítulo 6, e o capítulo 6 está reverberando as palavras do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora veja, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Veja que amarás o Senhor tem relação direta com o primeiro e o segundo mandamento. Ora, ensinarás a teus filhos. Deus, então, está falando para aquela geração que recebeu no Éden, agora para falar com os filhos, com a geração futura. E o texto continua dizendo a maneira que isso deveria acontecer. Delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo. Bem, o texto continua e ele diz, no futuro, veja, no futuro, quando teu filho te perguntar, o que significam os testemunhos, os estatutos e os preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Veja então que antes o texto havia dito que esta geração não era como os pais, porque os pais não haviam recebido as mensagens ou a mensagem dos 10 mandamentos. Mas eles também não são como os filhos que virão, porque os filhos também não receberam. Eles receberam quando ainda vivos diretamente da pessoa de Moisés, por quem Deus falou. Esses mandamentos foram recebidos por eles. Muito bem. O texto, então, continua em Deuteronômio capítulo 11, versos 1, 2 e 7. Amarás o Senhor teu Deus, mais uma vez, guardarás todas as tuas normas e teus estatutos, teus preceitos e seus mandamentos todos os dias. Veja que
considerai hoje que não sois como vossos filhos, que não conheceram nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, sua grandeza, mão forte e seu braço estendido, porque os vossos olhos viram todas as grandes obras que o Senhor fez. Ou seja, os filhos, eles não viram o que o Senhor Deus falou diretamente através de Moisés, ou eles não veriam o que Deus falou através de Moisés. Bom, qual é o sentido disso? O sentido disso é que Deus estava falando, vocês devem pregar para os filhos de vocês aquilo que eu estou falando para vocês agora. Por isso que no verso 16 o texto diz, cuidado para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e cultueis outros deuses, adorando-os. Ou seja, Deus está falando, cuidado com a idolatria. Por quê? Porque lá nos 10 mandamentos nós vemos, né, que eles foram advertidos a que não fossem idólatras e que dissesse aos filhos deles que também não fossem idólatras. E isso está confirmado no verso 19 mais uma vez. E as ensinareis a vossos filhos, falando delas sentado em casa, andando pelo caminho, ao vos deitares e ao vos levantares. Nós vemos isso mais uma vez o tempo inteiro, o Senhor falando para o povo. Percebemos então que o segundo mandamento está trazendo sim o termo ou as palavras, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas o que Deus está dizendo é, vocês que estão recebendo este mandamento, precisam dizer aos filhos de vocês. Vocês precisam ensinar a geração futura. Por quê? Porque se eles me rejeitarem, mesmo não tendo a informação que eu dei a vocês, eu vou castigá-los por causa do pecado de vocês de omitir estas palavras deles. Ou seja, eles pecarão não porque estão necessariamente ignorando as minhas palavras, mas porque não receberam de vocês. E o que Deus está falando é, se vocês não entregarem a eles as palavras que hoje eu ordeno a vocês, eles não ficarão impunes, porque eu vou castigá-los no pecado deles por causa do pecado de omissão de vocês. Bem, chegamos então ao último texto para que entendamos bem sobre isso, que é o texto de Ezequiel, capítulo 18, e nós vamos ler apenas dos versos 1 a 4 e 19 e 20. O texto diz, de novo veio a palavra do Senhor a mim, que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Que provérbio? Já estava costumeiro tratar do seguinte, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. O que Deus está falando é, por que vocês estão com esse provérbio, não é? Porque com esse dito popular que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que estragam. E ele vai dizer que isto é um conceito que não foi um conceito que o próprio Deus havia comunicado ao povo. Se tornou um provérbio entre o povo, mas não era uma palavra de Deus. E Deus diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Agora veja, e aquele que pecar é que morrerá. Bem, o texto continua. Contudo, dizeis, e eles faziam essa pergunta, por que o filho não levará a culpa do pai? Eles queriam, na verdade, legitimar esta falsa ideia, quem sabe uma falsa interpretação até do segundo mandamento. Por que o filho não levaria a culpa do pai? E se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá.
O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Concluímos agora com a maldição do pecado. Lá no jardim do Éden, homem e mulher pecaram, e agora esse pecado chega a nós. Perceba que para quebrar o ciclo da maldição do pecado, não foi necessário que alguém fizesse correntes de oração ou pagasse promessas, mas quando a Bíblia mostra qual é a saída para a quebra da maldição do pecado, ela mostra Cristo, a cruz do Calvário. Aquilo que foi então fechado lá no Éden foi agora reaberto na cruz do Calvário. Portanto, a maldição hereditária que recebemos é a maldição do pecado. E todos os pecados, seja de bebida, seja de lascívia, seja de qualquer outro tipo, eles estão derivando de uma mesma fonte, que é o pecado original, o pecado lá do Éden, que só podem ser quebrados pela cruz de Cristo. Portanto, Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se você sente que a sua vida está debaixo de um padrão pecaminoso, se você sente que a sua vida é dominada pela culpa, é dominada por um sentimento de distância de Deus, olhe para Cristo. Ele quebra na sua cruz, na sua morte e na sua ressurreição toda a maldição do pecado. E agora nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, agora nós podemos ser unidos a Ele. E isso por causa da obra de Jesus. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 5, até o nosso próximo vídeo.